O irmão Marcos Martins, eu diria o seguinte: eu conheço muito bem o pai dele, quando ele presidia lá em Fortaleza, e eu morava lá na época, o líder de todos nós aqui no Brasil conhecemos bem. Mas o irmão Marcos é o Grande Martins, e a irmã Martins também, eles presidiam a missão no Brasil. O irmão Martins é professor emérito e ex-decano da Vivo Hawaii e tradutor do Limão. E a lista é imensa. Se eu fosse falar tudo, aí iremos tomar o tempo do devocional. Mas vamos passar o tempo agora para a irmã Martins, após o que o irmão Marcos, o Grécio Martins, irá nos falar. Teremos um hino de encerramento, o mundo desperta, número 26, e a oração de encerramento será proferida pelo irmão Guilherme Quemerite, da aula Jardim das Dois da Estacônica. Presidente, muito obrigada pela oportunidade que está nos dando de poder estar aqui na sua estaca. Eu sei que hoje é muito estaca, né? Obrigada a vocês que vieram. Antes de nós sairmos lá do apartamento que estamos, nós pedimos ao Senhor que nos abençoasse, para que a vinda de vocês aqui nessa noite não fosse em vão. Eu espero e oro que o Espírito Santo possa nos abençoar, edificando a cada um de nós, através das palavras que ouviremos, são as palavras de Deus, né? As profetas, das Escrituras, mas também do Espírito, que vocês trouxeram a essa noite, para esse lugar, para essa capela. Então, muito obrigada. Então, agora nós todos vamos poder passar e receber essa, como se fala, uma professora antiga nossa, lá na Vila Bahia, sem energia boa. E lá numa igreja que chama que é Espírito de Amor. Então, para começar, eu gostaria, por 26 anos, sempre iniciamos os nossos discursos assim. Brothers and sisters, aloha! E respondemos de volta. Beleza? A gente fala, mesmo se falarmos boa noite, a congregação vai falar boa noite. Bom dia, a congregação vai falar bom dia. Então, é sempre assim. Então, eu dou e recebo ao mesmo tempo. Mas, não gostaria de tomar muito do tempo, mas eu gostaria de compartilhar uma escritura que eu gosto muito. Eu falei dessa escritura algumas vezes na minha vida. Então, para o Fernando, para o Francisco Fernando, para a Fernanda, para a Ela e Bispo. Eu sempre chamo ela de Fernando, mas é o Bispo, Bispo sempre, mas é Bispo Fernando também. Né? Eu ouvi ele falar algumas vezes. Geral. Sim, geral, bicho, com certeza. Bom, não posso deixar também de mencionar esperados, né? Mas encontra-se em Doutrina e Convênios. É um livro que você já conhece bem também. Questão 76. Eu estou aqui no discurso das conferências e meu telefone não está em frente com eles. Eu quero que vá para os pode, já acho. Obrigada. Sessão 76, versículo
É um versículo que é de 1 a 10. Mas, vou pensar muito, depois acho que eu vou pular o versículo. Então, faz assim. Ouvi os céus e dai ouvidos à terra. Regozijai-vos vós, seus habitantes. Pois o Senhor é Deus, e além dele, não há salvador algum. Grande é a sua sabedoria, maravilhosos são os seus caminhos, extensão de suas obras, ninguém pode descobrir. Então, agora vamos ler o versículo 5. Diz assim: pois assim diz o Senhor, eu, Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que temem e deleito amar aqueles que me servem, em retidão, em verdade, até o fim. Grande será a sua recompensa e eterna a sua glória. A eles revelarei todos os mistérios. Sim, todos os mistérios ocultos de meu reino, desde a antiguidade e por eras futuras. Dar-lhes-ei a conhecer a boa disposição da minha vontade, concedente a todas as coisas relativas ao meu reino. Sim, até maravilhas da eternidade conhecerão, e coisas futuras mostrar-lhes-ei, sim, coisas de muitas gerações. E sua sabedoria será grande, e seu entendimento alcançará os céus. E diante deles a sabedoria dos sábios perecerá, o entendimento dos prudentes se desvanecerá, porque pelo meu Espírito os iluminarei. E pelo meu poder dar-lhes-ei a conhecer os segredos da minha vontade. Sim, até as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem. Essa é uma das escrituras que eu acho que tem milhares de promessas para nós. Quando nós acabamos de cantar Alegres Cantemos, esse hino, eu estava prestando atenção na vida. E diz ali que os anjos iam estar conosco, iam nos ajudar. Na memória eu pensei, muitos de nós, às vezes, lembramos disso, que os anjos estão aqui nos ajudando, estão aqui para nos auxiliar. Dando-nos a ajuda que precisamos, a sabedoria que necessitamos a discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. Mas que às vezes a gente não entende muito bem do poder que é ser membro da Igreja de Jesus Cristo, que estamos nos últimos dias. Do poder que temos, que o Senhor nos concedeu, quando entramos a casa dele. E ao fazer a nossa investidura, quando fizemos a nossa investidura, mas ao ir lá e fazermos as investiduras e as ordenanças para aqueles que não podem fazer por si próprios. Quão poderoso é o poder e poder do alto é nos dado. Quão poderosos nós podemos nos sentir com isso. Claro que talvez teremos não ter a necessidade de mover montanhas, como aconteceu no livro de Éter. Mas o Senhor falou, tudo que pedires em meu nome receberás. Quando bateres, se abrir-se-á. E quando pedires, vai te dar. Quando pedires sabedoria, quando pedires determinadas bênçãos, será dada. Mas nós precisamos saber que é um poder que a gente tem. E o poder é o poder da palavra. Essa palavra que vem através da nossa crença. Essa crença tem que ser mantida e desenvolvida sempre. Não podemos deixar, assim, achar que por sabermos, que já está tudo bem. A gente precisa continuar lendo, ouvindo nossos profetas, aqueles que têm o poder de ver as coisas. E nós vivemos numa época tão difícil, mas tão abençoada. Porque temos homens, não são 15 profetas na terra que têm o poder de ver todas as coisas e poder nos ajudar.
nos dando a sabedoria deles, transmitindo a sabedoria deles para nós. Mais uma vez, eu gostaria de falar dessas promessas para vocês. É da minha vontade que até as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e ainda não penetraram, não entraram, no caso, no coração do homem, eu terei disposição de revelar-lhes. Essa é o poder do Senhor para nós, e nós precisamos dessas revelações. Eu gostei também que estava vendo, quando estava vendo o carro, as palavras de Elder Holland. E Elder Holland falou dos milagres que ele presenciou nesse período que ele teve muito doente. Né? Mas uma coisa que ele testificou a nós, e foi muito forte para mim, pelo menos, foi uma coisa assim, que eu sei que é verdade, é o poder da oração. E nessa palavra do poder da oração, ele falou uma coisa que talvez a gente fica, ou pelo menos as pessoas ficam um pouco decepcionadas quando pedem uma coisa e não recebem. No caso dele, ele falou: vocês que oraram por mim, suas orações foram respondidas. Minha saúde tem sido restaurada. Mas nós também oramos pela fé, não a Síria, que passou para o outro lado do céu. Mas eu gostei, para mim, ele nem falou isso, só que eu lembro perguntar isso. Mas para mim, eu entendi isso. As nossas orações também foram respondidas para ela. E a saúde que nós queríamos que ela tivesse, essa saúde, ela não, que agora do outro lado, a saúde dela é bem. Ela nunca mais vai ficar doente. Então eu falei, poxa vida, olha só. A gente vê duas coisas, duas orações sendo respondidas de uma forma totalmente diferente. E quantas vezes é isso conosco? A gente pede uma coisa e ela não acontece. Eu testifico a vocês que muitas das minhas orações foram respondidas no momento, como eu interpretei, ou não. Mas se eu nunca duvidei que foi para o meu melhor, que foi para o melhor da minha família. Então, eu nunca me revelo. Hoje, nós tivemos, a Marcos recebeu um e-mail, ele compartilhou comigo, uma mensagem que compartilhou comigo. E aí, essa pessoa estava falando que talvez ela fez uma péssima escolha na vida dessa pessoa. Por exemplo, uma coisa muito séria. Ele falou, acho que eu fiz uma escolha muito errada. E eu decepcionei meu Salvador. A pessoa te fala, não, nunca a gente. Ou melhor, a gente pode decepcionar o Salvador por muito tempo. Mas à medida que nos arrependemos, essa decepção termina. E o Senhor cobriu, morrendo, sofrendo, recebendo por nós. E depois, morrendo na cruz, ele cobriu por todos os nossos pecados. Então, eu já ouvi muitas vezes autoridades de arte, autoridades gerais falarem isso. Nunca ele está feliz. Mesmo o profeta Isaías disse, não vai ter não pecado vermelho suficiente que não vai se tornar puro como a neve. Né? Assim que fala Isaías. Então, é isso que nós temos para esse nosso amigo também. Não importa onde está, sempre o caminho diretor é possível. E a gente tem que aproveitar isso. Porque todos nós precisamos nos arrepender. Né? Talvez coisas grandes, talvez coisas pequenas, mas o arrependimento é quase que diário. E eu presto o meu testemunho, que Deus vive, que Ele nos ama, e Ele quer todos nós de volta. Ele não deu seu Filho Jesus Cristo para alguns, para aqueles que já são bons aqui na terra. Ele deu para todos, aqueles que são mais fracos ou para aqueles que são fortes. Então, o sacrifício dele é válido para todos. E só Ele que vai nos levar de volta à presença do Pai Celestial. Eu sei que Ele nos ama. Sei que Jesus Cristo também nos ama muito.
a ponto de dar a sua vida. Esse amor que ele tem, ele lembra quando olha para suas mãos, a marca que ele tem nas mãos do pulso, lembra ele que eu morri, que eu sofri, todos aqueles que viessem a esta terra. Eu presto meu testemunho que isso é uma realidade. Eu sinto isso, eu sinto o amor dele por todos nós, eu sinto por mim também. Eu sinto como ele me abençoa, como ele abre meu entendimento para eu saber que Jesus é o Cristo. De ter o desejo de fazer convênios, de honrar esses convênios. Eu sei que é ele que está fazendo isso. Não é por mim. Eu só homem. Né? Eu sempre peço que eu tenha desejo, mas é por causa dele. Sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus e que restaurou a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Sei que as escrituras são, que é mais que uma escritura, são as palavras de Deus. E, através dela, nós sabemos focar nisso. Lendo essas escrituras, a gente pode ouvir a voz do Senhor para nós. Eu acho que é isso que ele quer, que nós ouvimos a palavra dele. Talvez nós vamos poder ver face a face no momento, ou pelo menos a maioria de nós. Alguns de nós está preparado para ver face a face. Mas a maioria de nós vamos precisar só ouvir a palavra dele. E ler as escrituras, nós podemos ouvir a palavra dele todos os dias, se fizermos com real intenção de coração. E essa é a meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mas, irmãos, é um prazer falar para mim, para Cíntia Martins, estar aqui com vocês. E quero agradecer a presença de vocês aqui. Uma quarta-feira foi onde vocês vieram direto do trabalho. Espero que ninguém tenha matado uma aula aí, eu tive toda a faculdade. Mas deixar os seus afazeres domésticos, deixar as suas crianças aí, parentes, algum amigo, algum filho, para estar aqui. Quero agradecer a presidência da estádio, mesmo permitir que Martins e eu pudessem estar com vocês, prestando nossos testemunhos. E também tive o prazer de rever vocês, depois de tanto tempo que vocês assistiram minhas lives, viram o Cíntia Martins chegar lá e dar os sorrisos dela, eu achei para isso que vocês estavam assistindo as lives. Então, ele falou, você imagina a palavra, você talvez ela não falar, esse povo vai se revelar aqui. E grandes amigos de São Paulo do Norte, grandes São Paulo do Norte, grandes São Belém, é o Mozart Soares aqui, e eu conhecemos na missão São Paulo do Norte. Não vou dizer quantos anos atrás, para vocês não saberem que idade não tem. Mas, uma notícia que eu peguei alguma coisa aí, indo de Goiânia para cá. Então, acho que eu vou ter que tomar os remédios, mas não estão fazendo o efeito totalmente desejado. Então, peço desculpas a vocês aí. Quero também escrever um momento especial para aqueles que estão nos assistindo remotamente. Vários amigos nossos, incluindo Dantes, amigos também. Então, dos Estados Unidos, da Inglaterra, Portugal, Japão, brasileiro, alguns são ex-alunos meus. Estive no Japão, porque no Japão agora são 8h15 da manhã de quinta-feira. Então, desde eles saem do trabalho para assistir. E outros que vão assistir depois o vídeo que vai ficar lá no Central do Chico. Eu reconheço.
agradecer aqui também a gentileza da Central das Escrituras em permitir que eu viesse aqui ao Brasil. Eles estão financiando essa minha viagem, essa vez. E parece que não vai ao filho, que está pegando o sinal do Zoom aqui no meu celular e jogando no canal do YouTube da Central das Escrituras, é da Minneapolis, lá no meio oeste americano, onde é frio, Filadélfia, e Grande Minas Gerais, um excelente trabalho. Tá? Obrigado. Também, isso também começou uma alusão, essa promessa que o Senhor fez em Doutrina e Monetização 76. E, curiosamente, o hino que nós cantamos de abertura, eu até mencionei isso em Goiânia, durante nossa sessão de perguntas e respostas lá. Estamos um cara a cara comigo. E eu mencionei um pouco sobre esse irmão que compôs esse poema e vários outros. William Phelps. Irmão Phelps não era uma autoridade geral da igreja. Ele era um tipógrafo, ele trabalhava com a tipografia, né, versões, mas era um escritor prolífico. Só que ele era um escritor prolífico que ficava mais lá nos bastidores. Ele era uma das pessoas mais próximas do profeta Joseph. E por estar tão próximo do profeta Joseph, os poemas dele são profundamente doutrinários. Nós cantamos aqui hoje Alegre Chantemos. Temos tal como um facho, que foi um hino composto para a dedicação do templo de Cleveland, que recentemente foi adquirido pela igreja novamente. Um dos hinos mais esotéricos, assim, em termos de letra mais esotérica, situa abaixo do ordem, onde o irmão Phelps faz aquele poema refletindo sobre o significado da eternidade. E se a gente falando sobre essas promessas que o Senhor fez, como a Constituição 76, associando isso com o que o irmão Phelps escreveu nesse poema, nesse hino, Alegre Chantemos, é algo que me enche de alegria e satisfação. Saber que nós estamos numa época onde muitos de nós aqui vamos ver coisas acontecendo. Vamos ver, vamos presenciar coisas acontecendo, milagres, manifestações do poder de Deus, que vão rivalizar ou até superar aquilo que está nos escritos. Eu lembro sempre das palavras do nosso profeta, presidente Russell M. Nelson, em outubro de 2022. Falou que entre hoje e a segunda vinda do Salvador só vão ser maiores manifestações do poder de Cristo jamais vistas. E que ele vai conceder a nós bênçãos e privilégios e honras. Olha, de fato, viver hoje em dia não é fácil. Vivemos num mundo conturbado, cheio de problemas, cheio de complexidades, cheio de guerras, rumores de guerras, de poluições, tal como Moroni e vários outros irmãos profetizaram. Mexe viu, vai primeiro viu uma visão do futuro, viu que o mundo iria estar de ser. Moroni falou para nós, Moroni, eu costumo lembrar as pessoas, Moroni foi o primeiro profeta para essa dispensação. O primeiro profeta dessa dispensação foi Joseph Smith Jr. Mas o primeiro profeta que falou para essa dispensação foi Moroni. Porque depois que houve a grande batalha final, onde os nefitas foram dizimados, ele não tinha ninguém para pregar. E as coisas que nós lemos lá, então, no final do livro de Mormon, os capítulos finais do livro de Mormon, a tradução e resumo do livro de Éter e o livro de Moroni, são Moroni escrevendo
para nós. Ele não tinha ninguém para ensinar aquelas coisas. Ele estava ensinando para nós. E o autor nos disse que essas coisas iam acontecer no processo. Então, os santos humildes não precisam ficar assustados. Precisam ficar alertas, atentos, vendo as coisas que estão acontecendo e dizendo, olha, os profetas disseram que isso ia acontecer. Mas ao mesmo tempo que essas coisas iriam acontecer, a manifestação do poder de Deus também ia ser similar. Nefe, lá 600 anos antes de Cristo, ele disse que nos últimos dias ele viu a igreja do Cordeiro e o número dela era pequeno. Nós estávamos lá no carro com o bispo Fernando e com o bispo Senna, irmão Guedes, falando sobre as igrejas aí, eles enchem de marcos, enchem de estádios, não sei o quê. A gente aqui bota 700 pessoas numa conferência de estágio, 800 pessoas, 1000 pessoas, que seja. E eles botam 10 mil, 20 mil. O Nefe falou que o número da igreja do Cordeiro iam ser pequeno. No entanto, Nefe profetizou que eles estariam pelo. Eu pego isso daqui, acho que eu já aberto aqui a escritura, mas Nefe falou que. Deixa eu só pegar primeiro Nefe, capítulo 14. Ver exatamente isso. Antes de lá, gente, mas só o seu que está para mim. Senão de entrar em crédito hoje não. Eu também, eu sei porque eu não estou na rede aqui. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar na rede. Representação do tempo, cartinha do bispo, presidente está concordando, minha esposa dando ok. Ok, vamos. Ok, vamos parar isso. Agora, para vocês que estão assistindo isso aqui ao vivo, viu? Não tem edição, não. Então, a coisa está errada aqui, está errada mesmo. Então, primeiro, né, capítulo 14, versículo 14, que aconteceu que eu vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do contrênio do Senhor, que estavam dispersos sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Não temos os números, os grandes números, as grandes multidões da igreja de Jesus Cristo, são dos últimos dias. Nós temos algo muito melhor. Temos o poder de Deus em grande glória. Mas, veja bem, essa armadura vem do poder de Deus, vem através da retidão. Na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é interessante. Eu, ano passado, estive aqui fazendo uma palestra bem aqui do lado. Fiquei hospedado num apartamento bem aqui atrás. Fiz uma palestra na universidade aqui do lado. E eu fiz um devocional lá em Gravatá, onde eu falei sobre isso. Interessante, o exercício do poder do sacerdote, o exercício da autoridade do sacerdote no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. É feito de uma forma completamente diferente da gente vê no mundo. No mundo, a autoridade é exercida por meio de força, por meio de compulsão. Na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é por persuasão, longanimidade, bondade fraternal, ternura. São termos que a gente normalmente não associa com autoridade e poder. Mas é isso. A outra coisa que está aqui é isso. E lá, no treino de conversação dos anos 21, essas escrituras são chamadas de princípios de retidão. São
ensinados lá que o poder de Deus, o Deus das costas, pode ser manipulado pelos princípios da retidão. São aquelas virtudes que estão listadas lá. Então, agora estamos aqui nesse período, já 24 anos dentro do século XXI, templos se espalhando cada vez mais pela Terra. Temos aqui, não apenas o Recife, mas agora João Pessoa. Onde vocês gostariam de ver o templo? Maceiópolis. Aonde? Onde você está? Estamos aqui para Paulista. Uma hora. Qual a distância do templo de São Paulo para São Paulo do Leste? Então, olha, nunca diga, não, isso não vai acontecer. E olha, vocês que estão aqui no Nordeste, quem conheceu a igreja, quem viveu na igreja, alguns de vocês viveram na igreja, os jovens, nos anos 70, nós vimos coisas acontecer que foram milagrosas. Eu sempre falo sobre isso. O Nordeste brasileiro é uma das grandes histórias de sucesso da Igreja de Jesus Cristo, Santo Dias do mundo. Quando eu viajava lá para as áreas das vidas, lá, eu mencionava o que tinha acontecido no Nordeste. E dizia para eles lá na Malásia, Singapura, no Japão, olha, isso vai acontecer com vocês também. Foi assim no Brasil, e especialmente no Nordeste brasileiro. Mas, de repente, a igreja deu um saldo. E não foi São Paulo, não foi Rio, foi Curitiba, a igreja cresceu lá também. A igreja literalmente explodiu aqui. Crescimento explosivo. Templos, então, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina. Então, Maceió, Paulista, não diga, não, é muito perto. Não é muito perto. É perto, estava perto, tudo bem. Eu não está vendo lá as histórias, né, no Church News, aí, eu não vendo lá em Utah. É tempo que pode se dar de um, no estacionamento de um, você vê a todo o tempo de outro tempo. É sério. Ali, por exemplo, lá por que eu peguei acidentado, né? Tem uns morrinhos assim e tal. Mas ali, por exemplo, tempo de Oren, agora você algumas vezes. No tempo de Oren, você vai poder olhar e ver o tempo de Lindo, que é a cidade vizinha. Agora, o seguinte, esses tempos, eu morei em Utah há 7 anos, mas faz mais de 30 anos. Mas quando eu fui em Utah, esses tempos estão sendo cheios. Os tempos estão sendo cheios. Eu gosto de ir no meio da tarde, que é quando está mais vazio. Mas quando está mais vazio, tem 20, 30 pessoas numa sessão de mistura. 20, 30 pessoas assim. Então, por quê? Porque tem muita gente lá que trabalha em horários diferentes, aí eles olha, eu não estou trabalhando nesse horário por tempo. Muitos aposentados. E agora que nossa geração, nós estamos nos aposentando, vamos poder fazer que nem aqueles velhinhos lá em Utah. Acorda de madrugada lá, velho, aquele negócio, né? A gente, vocês que não são velhos ainda, não vou dizer para você. Acorda 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, não preciso dormir mais. Aí vou trabalhar até 10 da manhã, aí eu dormir de novo. É assim. Aqueles velhinhos, o que eles fazem? Acorda 4 horas da manhã, se arrumam, vão ter que pegar a sessão de 7 horas da manhã. A sessão de 7 horas da manhã, vem para casa, tomam um de jejum e dormem. E essa sessão de 7 horas da manhã, ó, nada de gente. Isso dá uma porção de templos lá. Vai ver aqui também. Onde mais gostaria de ter tempo? E aí, onde você gostaria de ter um templo? Olhando. E vai ser um templo lindo. E uma tem seu templo lindo. Olha, parece piada, mas não é. Dá 30, 40
40 anos aí, isso daí segue vai chegar a esse ponto, com a multiplicação da igreja, com o número de estacas sendo multiplicado. O Senhor é o Senhor que coloca os templos. Agora, o templo de Recife tem que estar apinhado de gente. O templo de João Pessoa tem que estar apinhado de gente. Lá para o interior, Garanhuns, Caruaru, Petrolina. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu estava falando aí, conta a história aqui, conta a história do casal. Estava lá com o Murilo Ribeiro, em Goiânia, contando a esposa dele, a irmã Kelly. Eu sempre ficava falando com o Murilo, foi desobrigado agora ano passado, de presidente de destaque, de 10 anos, para ele achar a novo, casal relativamente jovem, 3 filhinhos, bonitinhos. Eles estavam falando lá de tempo em Goiânia, Todos fazendo para ele, mas não, você tem que ir para o Brasil. Não, Goiânia, não, bacana. Vamos usar o tempo em Goiânia. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, olha, essa terra, ela é uma terra abençoada. O Espírito do Senhor está trabalhando aqui. Tá? O Espírito do Senhor está trabalhando aqui ainda. Só falta no Nordeste, o templo em Sergipe e no Maranhão. Todos os outros estados já têm. Sergipe, Maracaju, A construção. São Luís. Não, mas vai ter mais. Porque é assim que é na obra do Senhor. A filosofia da primeira presidência hoje, presidente Bolsonaro Nelson, tem falado, levar os tempos cada vez mais próximos do povo. Agora, o povo tem que estar armado com retidão. O que precisa é isso. O dinheiro o Senhor vai prover. A tempo é caro, o Senhor vai prover. Mas nós temos que estar retidão. E temos que estar utilizando esses tempos. Olha, tem muita obra missionária para ser feita aqui, muita reativação para ser feita. Até essa terra de milagres. Eu falo de vocês aí, né? Igor Amiga, né? Agora já para as áreas da vida, eu falava com a gente. A pessoa me ouvia, muitos deles eram ex-alunos meus, eles acreditavam na história do meu pai, vai ser assim também, que aconteceu para ele. Então, isso era só um pensamento que eu queria transmitir a vocês. Olha, vocês não estão esquecidos do Senhor. Vocês são um exemplo, sei que o Nordeste brasileiro, de uma maneira geral, de como é gravante a obra divina de salvação. Tem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos e Filhos. Já viajei um bocado, já tive em muitos lugares, já visitei em muitos outros lugares, morei em vários lugares, visitei em muitos lugares. Nós estamos agora na nossa 19ª, né? Pelo fim, procurando a escritura da. Nós estamos na nossa 19ª aula. Então, damos um bocado, tanto aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos. Sei que eu lembro isso do conselho de Cristo, tanto no Rio de Janeiro como lá no Havaí, e serei membro de 6 momentos de conselho 7 vezes. 2 vezes na mesma estaca lá no Havaí. Antes e depois da missão, antes do conselho. Então, eu visitei muitas aulas. Quando viajava para a igreja, eu fui à igreja, país, eu falava inglês, eu fui enganava, eles falavam inglês, não ignorava, falava cantoneiro, japonês, sentava lá. A música eu sabia qual era, ela estava em português. Os discursantes lá, eu tentava adivinhar lá, se eu soubesse 2, 3 palavras. Eu lembro que estava numa conferência de estaca. Eu não gosto de ficar em hotel. Então eu sabia que tinha uma conferência de estaca. Naquele sábado à noite, eu estava em Osaka, no Japão. Eu sabia que ia ter uma conferência de destaque em Kyoto, que era uma cidade próxima. Então, eu peguei lá, eu tinha um passe lá, peguei o trem para 20 minutos, eu estava em Kyoto.
Peguei um táxi, tinha posto o endereço lá, cheguei, mas já morei veículo. O motorista e fui. Cheguei lá, entrei na capela, já atrasado. Aí sentei lá, do lado de um sinal, mais aluna minha. Eu olhei, mas você é por aqui? Eu não, sou um holograma. Aí, você quer outra coisa para você? Eu falei, não, sabe? Aí vamos lá, uma irmã lá, expulsando um membro lá de um santo. E ela falou a palavra miso. Miso, não vai falar, miso é água. Do jeito que ele estava falando de água, eu falei que minha mãe estava falando de batismo. Como é que você sabe? Eu não sei, eu só estou ouvindo miso. Vai batismo, vai sacramento. Do jeito que ela falou miso, você não batismo, tá bom. Ela sentou lá e Jesus Cristo do amém. Isso aí, o amém eu sei. E Jesus Cristo do também eu sei. Alguém tem religião do Japão aqui? Não sei se tem não, né? Pois é, Jesus Cristo eu sei. Aí veio um senhor, bem idoso, alto, bem idoso, chegou no culto e começou a falar, Hilda, a falando, só como Abraão, em inglês, Abraão, Hilda, cara, se você pegar o J e pronunciar como se fosse hebraico, é Judá. O senhor idoso, uma conversa destaca, começa o discurso falando de patriarcas bíblicos, Abraão e Judá. Ele pergunta, é o patriarca da sua estátua? Como é que você sabe? Eu não sei. Velho, começa falando de patriarcas bíblicos, são patriarcas da estátua. O que é? Eu não sei o que ele está falando, mas tinha sido bem patriarca. Então, eu visitei muitos lugares, observei muitas coisas. E 2 anos para você, não ligar nada, minha viagem, não, só para ter o seguinte. A igreja no Brasil não fica atrás de lugar nenhum que eu venho. Tem várias partes dos Estados Unidos também. Sim, contra a aula de como nós mesmos estamos desenvolvendo numa aula onde tudo funcionava. Tudo funcionava. Na época, médico familiar, professor observante, 95%. Funcionando. Olha, é o seguinte, a aula eram 5 ou 6 ruas. Aí, muitos velhinhos naquela aula, um deles, o meu companheiro, um senhor, já de idade para ser de Bafu, que idade para ser de bisavô, né? Pegava o Cadillac dele, saía ali, vinha me mostrar, e ali, na primeira casa ali, ele saía, pegava o carro, 5 casas adiante, a segunda visita. E aí ele levava de qualquer carro. Às vezes ele estava muito bom, dava muito, não pode deixar que eu ando, tá? Eu tinha comigo, não. Isso não tem que é. Aí, é moleza, né? 95% vai fazer desse jeito, moleza. Gente para dar com pau na aula. Tanta gente nem sabia quem tinha ido na igreja. Isso era uma coisa, uma vez eu estava conversando com o presidente de Estado lá e falei, olha, foi lá nos Estados Unidos, nomes enormes, santo. Mas todo mundo sabe quem veio na igreja e quem não veio. E na aula, lá no Havaí, tinha alguns turistas que vinham nas nossas aulas lá. Então, ter 250 pessoas, 300 pessoas, no mesmo instrumental, é comum. Principalmente quando a reunião era 10 horas da manhã. Entendeu, né? 8 horas da manhã, não deveriam começar, pelo menos tinha um espaço. Tinha um espaço. Mais uns 2 ou 3 ali, acho que começava a reunião. Aí o pessoal vem chegando. Aí, lá pelas tantas, chegava um pouco. Vocês estão achando que era só no Brasil? Acontece que não é só no Brasil, eu estou dizendo. E no Brasil não fica atrás de ninguém. Não fica cansado, né? Você pode ter ido num lugar onde a coisa funciona direitinho, manda figurino. Mas não são todos os lugares onde isso acontece. Então, aquele negócio, vocês não têm nada de se envergonhar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é melhor
dentro de Salt Lake City do que em Santa Maria, ou em Cuiabá, em Rio Branco, ou em Paulista, ou em onde for. A igreja não é melhor, a doutrina é a mesma, a autoridade do sacerdócio é a mesma. Cantamos mesmo e usamos uma das grandes coisas da igreja, a uniformidade que a gente tem. Temos o mesmo inário, temos as mesmas institutos. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é o mesmo. Então você não tem nada para se envergonhar. Ninguém vai ser mais abençoado por estar vivendo aqui, ali, acolá. Sim, pode ter alguma coisa. Uma vez nós mudamos de aula, porque não tinha programa de jovens. Estava morando numa aula da universidade, não tinha programa de jovens. Nossos filhos já estavam, naquela época, 30 anos atrás. Estão adolescentes, então pedimos e fomos aprovados para se apresentar uma outra aula que tinha programa para rapazes e moças. Então, algumas vezes tem situações que olha, vai ser melhor para a família. Mas fora isso, não. Fora isso, não. Então, era só alguns pensamentos que eu queria compartilhar com você. E espero que isso possa ser útil no seu serviço, porque o seu serviço é extremamente necessário. Tem muita coisa boa para acontecer no mundo todo, incluindo o Brasil e especialmente no Nordeste, sabe, que é uma terra abençoada. Eu não tenho segredo nenhum. Tá? Estou atendendo alguns dados agora, tá aqui. Quando nós resolvemos que eu ia me aposentar no passado, nosso plano A era de mandar os papéis, que aqui vocês tinham que chamar, né? Não sei porquê. Chamado alguém recebe do profeta. Eu não me chamo, né? Mas tudo bem, enfim. Manda os nossos papéis para ser remissão aqui, para ser remissão aqui. Mas aí é aquele negócio, né? Hoje seguiu o plano correto, fizemos um conselho de família via Zoom, e aí os filhos mais velhos, não, vocês vão ver os netos, vão ficar perto dos netos agora. 20 e tantos anos aí longe de todo mundo, não, a missão vocês vão depois. Você fala bem de todos, felicidade geral da família. Chega a eles que adia a missão um pouquinho mais. Esse era o nosso plano lá. Eu cheguei a começar a ter apartamentos aqui. Eu estava tendo aluguel de apartamentos aqui. E, inclusive, o plano A-1 era a minha missão. Tinha o plano A-2, que era não vir em missão, mas vir. E a gente arrumava um lugarzinho para a gente ficar. E comecei a conseguir ter apartamento para alugar. A gente viria sem ser missionário. Passamos 2 anos aqui. De novo, em novembro. Aqui eu vi não pode esse pessoal de Goiânia, não, porque eu gosto de Goiânia também, falei para eles que eu gosto de Goiânia também. Tá? No Rio de Janeiro, você pode falar que eles estão um pouco ligando. Santo de Carlos, tudo bem. Ok, eu já falei demais, está quase a hora de vocês irem para cá, alguma coisa mais que vocês gostariam de tratar antes de... Desculpe não ter cumprimentado vocês, eu queria botar o equipamento aqui. Mas olha, eu trouxe esse álbumzinho aqui para poder cumprimentar vocês todos aqui, tá? Tá meu álbumzinho aqui, depois, tá? Daí posso cumprimentar, estou com máscara aqui. Eu não quero passar maldição do meu resfriado para vocês, tá? Alguma coisa mais que você para dar, por favor. Presidente, Não, presidente. Eu fui desobrigado em 2014. mas o senhor é presidente do Tiago, e o Tiago só fala comigo falando que o senhor contra Não, ali é outra história. Isso aí são meus filhos e filhas da missão. Eles têm esse direito de me chamar de presidente, me chamar a vida toda. Isso, pessoas não podem aceitar. Todo domingo nas suas lives são feitas muitas perguntas sobre o que vai acontecer depois que a gente morrer, quando o Salvador estiver aqui. O senhor tem muita paciência de responder essas pessoas. Mas o senhor falou numa live, há uns 3 domingos atrás, sobre o que está acontecendo lá em Israel.
Eu não lembro que eu almocei antes. Não, mas você lembra, porque é um assunto que o que está acontecendo agora, na faixa de Gaza, na Palestina, com o pessoal de Israel, tá certo? Eu não entendia como é que... Como podia ser o povo do convênio? Aquela coisa tão terrível. Aquela... Eu poderia falar mais um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre isso esse domingo. Eu vou falar. Porque já está aqui de janeiro, Brasil, gente dentro, aonde nós decidimos, uns 40 anos atrás, nós não era aquela estaca, era a estaca Rio de Janeiro, Brasil, mas era aquela área. Inclusive, eu cheguei a fazer um serão naquela capela onde os Estados Unidos. Eles me pediram, eu ofereci a palestra, ninguém quis, acho que o pessoal estava com medo, sei lá. E eu vou, então, fazer. Essencialmente, o que eu tenho para dizer é o seguinte, olha, duas coisas, não te esqueça. Vivemos num mundo decaído. Somos todos imperfeitos. Segundo, todas essas coisas que estão acontecendo não são novidades. Por isso que o cartaz que vocês viram que eu fiz inicialmente, porque passam 4 mil anos que essas coisas estão acontecendo. Agora, o que nós esquecemos às vezes é que é um conflito familiar. Como é que é o povo do convênio? Sendo o povo do convênio. Porque não foi fácil para Moisés levar aquele povo do Egito para a terra prometida da Canaã. A prova de que não foi fácil é que levou 40 anos. Não levou 40 anos por causa da distância. Mas eles ficaram fazendo como no deserto. Eu sou falando, essa geração não vai para lá. Os ossos dele vão acontecer no deserto. Era uma geração que viu milagres acontecer, as pragas do Egito, viram o Senhor abrir o mar, eles passaram, e o livro de Mormon confirma isso, que eles atravessaram o mar vermelho em terra seca, mas as águas numa parede de cada barco. E depois ficaram descendo de ouro. Isso tem que acontecer alguma coisa, que estão cansados de mais maná, não sei. Eu tinha que ir para o Egito, voltar para o Egito, porque lá tinha águia, tinha cebola, tinha não sei. Isso que você vê no Velho Testamento da Bíblia é uma sucessão de séculos de apostasias e restauração. Reis iníquos, seguidos de outros reis iníquos e mais reis iníquos, aí de repente um rei justo, depois aquele rei justo vem outro rei iníquo, e especialmente com o país dividido, que é aquele negócio, né? Depois que Salomão morreu, olha, Saul pisou na bola. Primeiro rei já, Saul pisou na bola. Segundo rei, Davi, pisou na bola. Terceiro rei, Salomão, com toda a sabedoria dele, pisou na bola. E Davi e Salomão pisaram na bola. Você sabe por quê, né? Sabe por quê, velho? Mulher. Não foi. Batseba, depois os casamentos políticos de Salomão. A mulher que estava lá, eu quero fazer sacrifício, meu Deus, não sei o que. Foi deixando. Aí depois veio o filho de Salomão, Roboão, que achou que devia ser macho. Tirou os conselheiros do pai dele, botou a turma dele, né? Não, mostra para ele lá quem é o rei, mostra para ele lá que você é o bom, você é o cara. E ela gerou o Roboão lá, que representando 10 das tribos. Tu acha que tu é o cara? Tá bom, toma, tchau e bem. Vamos fazer o nosso próprio reino. Esse é o povo do convênio. E olha, eu não estou falando nada de uma interpretação pessoal, não. Olha ele continuando. A mãe dele morreu para o povo do convênio. Mestre de Santo era o povo do convênio. Está claro. Tentaram matar Mestre algumas vezes.
E depois ensinar os filhos deles, Amanda, né, os filhos de Ismael, ensinar os filhos dele a odiar o transferido, a matar o transferido, a roubar o transferido. E o povo do convênio. Então, ser povo do convênio não garante nada ninguém. Infelizmente, duas coisas mais estão acontecendo agora. É que as pessoas estão esquecendo de separar profecia de política. Eu vejo muito nas mídias sociais, estamos com Israel, estamos com Israel, estamos com Israel. Olha, estar com Israel, filosoficamente, em termos, sabe, profecias e tudo, eu também estou com Israel. Agora, é uma coisa estar com Israel, ao lado de Israel, apoiando Israel. Outra coisa é apoiar o governo de guerra de Israel. E nem todos os israelenses estão apoiando aquele governo. Pelo contrário, eles têm um primeiro-ministro lá para tudo pegar. Está lá acusado de corrupção, tentou mudar a Constituição para ele ter mais poder e a Suprema Corte, que ele sabia que ia desviar as algemas nele. Então, se o povo do convênio, não garante nada nenhum. E olha, não é de hoje. Vai lá para o Novo Testamento. O que João Batista falou para aqueles caras que estavam lá, peitando ele lá? Somos filhos de Abraão, não sei o que João Batista falou? Você lembra algum professor de seminário aí? Lembra? Não, tem outra coisa. Está no chão também, não é aqui. Eles falam, nós somos filhos de Abraão. O Senhor disse até dessas pedras, olha o Senhor fazer de mim. Mas aí quando eles jogaram essa na cara de João Batista, ele falou, olha, dessas pedras aqui, Deus pode fazer filhos de Abraão. É um inferno, tá bom, ele exagerou. Mas é que esse negócio, sabe, estamos aqui nós, muitos de nós aqui, somos gentios, somos batizados, nós somos filhos de Abraão. Essas pedras, nós somos filhos de Abraão. E era isso que João Batista estava falando. Todas essas pedras aí, então, ser povo do convênio, não garante nada, não garante que é lá, então, tudo que fizer está certo. Não. Estou a falar comigo. Não pode ir para o pessoal do Rio de Janeiro, não, senão eles não vão ser, não. Como é que nós estamos de tempo? Tranquilo até as 9? São 10 para as 9. Ok, então, rapidinho às vezes. Tá? Adiantado. 42, está adiantado 8 minutos ali. Bom, então, 10 duas perguntas, são 3 agora. Bom, desde a resposta não é de 10 minutos, né? que é o normal da minha resposta. Né? Você pergunta em 30 segundos, eu levo 20 minutos para responder. E assistir minha live, sabe como é? Não, é típico meu, porque é o seguinte, eu tenho que mostrar o caminho das pedras, para mostrar como chegar à resposta. Porque é fácil você dar uma busca aqui, ela fulano falou isso, a irmã fulana falou aquilo. Bom, mas por que ele falou aquilo? O que está por trás daquela citação? Então eu levo o pessoal devagarzinho. E muitas perguntas na minha live são repetidas, porque todo domingo tem gente nova, pela primeira vez. E aí pergunta aquilo que já foi perguntado antes. Por isso que um bocado de gente agora assiste minhas lives, só a gravação depois, por exemplo, uma pergunta que isso aí eu sei. Adiante. Só que outros assistem porque eles sabem que também uma praxe minha é o seguinte. Por outros, uma pergunta que eu fazia lá na universidade também, que já me fizeram, imediatamente eu pergunto. Desde a última vez que me perguntaram isso, eu aprendi alguma coisa a mais, alguma coisa adicional que eu posso colocar nessa resposta? Às vezes sim, muitas vezes não. Mas mesmo quando eu não aprendi nada novo, eu penso assim, será que eu posso reformular minha resposta? Ao invés de simplesmente ir lá repetir o que eu falei, mas será que eu posso falar de uma forma mais clara? Às vezes sim, às vezes não. E é assim que eu estudo. Quando as perguntas que as pessoas me fazem, aí eu pergunto aí. O que eu já sei sobre isso? Eu sempre vou lá, mas eu já sei sobre isso.
O que eu já ouvi sobre isso? O que eu já pensei sobre isso? É assim, ou não, irmão? Mas, assim, na verdade, era assim, demais. Então, Só você não pode responder. Sim. José não é. Olha, aqui entre nós. Entre nós. Não, depende não. Eu não preocuparia com isso. Sabe por quê? Porque algo que você disse na sua pergunta, de quem era o filho. Oi, de nosso Pai Celestial. Então, olha, pessoalmente para mim, a linhagem da física dele tem muito pouca importância para mim. Lembra do testemunho de Aguinaldo, acabamos de ver o testemunho de Aguinaldo. Quiser que compreendesse que o próprio Deus vai descer do céu, vai descer dos céus, e habitar entre os homens e tornar-nos um tabernáculo de barro. O próprio Deus. Quando Jesus Cristo nasceu lá em Belém, aquele bebê era um Deus. Quando ele cresceu um corpo mortal, mas era um Deus. Durante o ministério dele, estava lá andando. E, de acordo com a profecia de Isaías, 750 anos antes, ele não é muito bonito como a gente vê nas pinturas aí, não. Deus diz, de acordo com a profecia de Isaías, ele não é um homem bonito. Quando vimos, não veremos dele beleza nenhuma para que o desejemos. Era um homem ferido, experimentado em dores. As pessoas iam achar que ele era. Então, olha, Jesus Cristo era um membro da deidade, que parecia ser um homem judeu da época dele. Ele era singular também no mundo. Não esqueça que a matança dos inocentes, a matança dos bebês, não tinha ninguém da idade dele, naquela região onde ele estava. Mas, aquilo, o pessoal olhava dele e pensava, você não é o filho do carpinteiro? Mas ele está aí se arrogando agora em ser grandes coisas. Obrigado. Afinal, professou dessa forma. Ele mesmo se apresentou. Quando ele apareceu, eu tirei filhas e lá unidos, recebendo a cama de moço. Ele se apresentou. Eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e morto pelos pecados do mundo. Então, pessoalmente, para mim, eu não me preocupo muito com essa questão da genealogia dele em relação a Davi. Isso daí é para quem estuda, né, estudos bíblicos, que não é o meu caso, eu sou um sociólogo. Eu só entendo dessas coisas por força do fato que eu ensinei religião com 30 anos de tomar conhecimento disso, mas não é uma coisa que me interessa. Para mim, me interessava mais para a dignidade de Jesus Cristo. Eu acho que muitas vezes a gente não enfatiza tanto. Eu fiz um discurso em 2001, 23 anos atrás, maio de 2001, falando sobre isso, falsas imagens de Cristo, está no meu website. Você como que faz que vem malucando isso daí. Só a gente fica falando muito de Jesus, nosso irmão mais velho, não sei o quê, nosso amigo celestial, e está correto. E ele é todas essas coisas. Mas temos que reconhecer a divindade dele. Ele e o Pai são idênticos. Ele é tão Deus, Jesus Cristo é tão Deus, é tão divino quanto o nosso Pai Celestial. E o Espírito Santo é tão Deus, tão divino quanto o Pai e o Filho. Está aí, segredo.
quão magnífico é a gente se preparar para sentir a manifestação do poder do Espírito Santo. É um livro da deidade. A gente procurar na nossa vida, se aproximar do Senhor, oração, jejum, estudo das escrituras, frequência ao templo, frequência à igreja, para poder sentir, nós queremos sentir a influência do poder de um membro da deidade, o Espírito Santo. Obrigado. Desculpe a resposta do Léo. Historicamente, o que você gostaria de dar? Então, eu já mais um problema. Foi uma, foi duas. Ok, ninguém. Então, devemos só concluir com o meu testemunho da veracidade da doutrina de Cristo. Em Deus vive, é o nosso Pai celestial. Somos filhos e filhas em espírito dele, literalmente filhos e filhas dele. Ele é um Pai amoroso, tem um grande plano de felicidade. E Jesus Cristo é também o Pai de nossa salvação. Ele é também um Deus que sofreu pelos nossos pecados, o que proporciona para nós a oportunidade de nos arrependermos, não importa quão ruins tenham sido os nossos pecados, essa oportunidade de nos arrepender. E quando nós desejamos nos tornar discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos entender muito bem isso, para que nós possamos agir como Cristo e perdoarmos uns aos outros. Talvez esse seja um dos grandes desafios, especialmente para aqueles que sofreram grandes ofensas, até abusos. Felizmente, o Senhor não colocou um prazo determinado. Olha, vocês têm que perdoar todo mundo até sábado. Mas, eventualmente, quando nós estamos na presença dele, nós temos que nos tornar com ele. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Ele é carinhoso. São guiados no envio de verdadeiros profetas e apóstolos. Verdadeiros profetas e apóstolos. Não foi gente que acordou de manhã um dia e eu estou sentindo que você me chamado por Deus para ser um apóstolo. Não. São chamados por profecia, por revelação. Esse é o testemunho que eu deixo com vocês nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa sujeira aqui, ó.